Você curtindo e compartilhando esse canal estará divulgando o Tapete. Evangelho. O salmo para o nosso domingo é o salmo de número 32, palavras do rei Davi, que diz assim: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado, e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Queridos irmãos, todos nós conhecemos a expressão varrer para debaixo do tapete. Literalmente, essa expressão significa aquela pessoa que está com preguiça de varrer a sujeira da casa e então ela procura esconder a sujeira debaixo do tapete. Ou seja, parece que está tudo limpo, mas na verdade não está. No sentido figurado, significa quando a pessoa vai empurrando com a barriga. A pessoa corta a volta do problema. Ela tenta fingir que está tudo bem, tudo limpo, mas na verdade não está. E por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso para passar uma imagem de que somos bons. Até alguém puxar o nosso tapete e tudo fica descoberto. É exatamente isso que aconteceu com o rei Davi. Lembremos que Deus fez de Davi um homem poderoso, um homem rico, um homem famoso, mas ele acabou abusando da sua autoridade de rei de Israel e transgrediu os mandamentos. O sexto mandamento e o quinto mandamento, quando cometeu adultério com Batseba e tramou o assassinato do seu marido Urias. E Davi fez de conta que estava tudo bem. Então veja o que é o orgulho. O orgulho, ele tenta esconder o pecado. Davi passou mais ou menos 1 ano sem confessar pecado. Até que Deus enviou o profeta Natã, que através de uma parábola contada lá em 2 Samuel capítulo 12, através daquela parábola, Deus o jogou no fundo do poço, na lama do pecado, fazendo reconhecer os seus pecados. Então agora o grande rei se sentia o pior dos pecadores, o mais humilhado de todos. Mas veja, o pecado de Davi não foram apenas 2 pecados. O pecado de Davi é o original, é a rebeldia contra Deus. O seu orgulho lhe deu a falsa segurança de ser um Deus de si mesmo. E isso é a idolatria do eu.
Ao ser convencido do seu pecado, ou seja, Natan puxou o seu tapete, aquela história narrada em 2 Samuel termina assim. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. No fundo, todo pecado sempre é contra Deus. No primeiro mandamento, é quando trocamos Deus por outra coisa. E no fundo, assim também é o perdão. Todo perdão só pode provir de Deus. Então agora Davi fala para nós da bênção do perdão de Deus. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Ou seja, abençoado é a pessoa que o pecado é perdoado, no sentido de removido, no sentido de levado para longe. Que o pecado é apagado, ou seja, no sentido de coberto, tirado da vista. Então, Davi não está dizendo que o pecado deve ser escondido ou não resolvido. Ele não está dizendo isso. Mas no sentido que Deus não olha mais para a pessoa como pecador condenado, mas como salvo. Ou seja, o Senhor não coloca o pecado na conta do pecador, o que causaria sua condenação no inferno. O Senhor coloca o pecado na sua própria conta. Ele assume a dívida e ele paga. E pastor, aonde Deus paga esse pecado? Em Cristo. Portanto, Davi está falando de Cristo. Sobre Cristo é colocado o pecado de Davi, o adultério, o assassinato. Sobre Cristo é colocado o pecado de Pedro, quando negou Jesus. Sobre Cristo é colocado o pecado de Paulo, quando perseguia os cristãos. O pecado de todos os seres humanos, dos mais horríveis e escandalosos que você possa ter ouvido e visto. Todos eles. O meu pecado e o seu pecado foram colocados sobre Cristo. Talvez você vai dizer, mas pastor, Jesus não cometeu os pecados de Davi, o pecado de Pedro, o pecado de Paulo, ele não cometeu os nossos pecados, é verdade. Mas Jesus os toma para si como se fossem dele. Porque ele é o nosso substituto na cruz. Portanto, por que na cruz? Porque só Deus podia resolver o maior problema da humanidade, que é o afastamento de Deus. Significa que agora Deus Pai não olha mais para a nossa desobediência, mas para a obediência de Cristo. Por meio da obediência de Cristo na cruz, por meio do seu sangue derramado, Deus Pai nos perdoa o pecado. Ele nos aceita como filho, ele se reconcilia conosco. Por causa de Cristo, Deus Pai está feliz conosco. Deus Pai está feliz com você, Deus Pai está feliz comigo. Portanto, quem são os bem-aventurados que Davi fala? Os bem-aventurados são aqueles que têm pecados perdoados. Percebe? Quem acha que não tem pecado? Quem tenta esconder pecados? Ou quem tenta trabalhar
para merecer o perdão dos pecados, na verdade, esses não são felizes, porque não deixam ser abençoados. Então você entendeu? O perdão é uma dádiva de Cristo. O perdão não é um merecimento. O perdão é uma dádiva de Cristo. Portanto, em Cristo, Deus cobre os nossos pecados. Deus zerou a nossa conta. Ou, aliás, agora Deus deposita na nossa conta o seu amor incondicional. E isso significa que, assim como Deus me buscou no meu pecado, e hoje eu posso cantar de alegria pela minha salvação, que é a leitura dos textos, assim não posso ficar indiferente com o meu irmão mais novo que está se perdendo, com aquele irmão que caiu no mundo, como seu verdadeiro irmão mais velho, porque aquele irmão mais velho da parábola, aquele é falso, aquele é orgulhoso. Mas agora em Cristo nós somos o verdadeiro irmão mais velho. Preciso ir em busca do meu irmão perdido e trazê-lo de volta para a casa do Pai, para que também participe da festa do Cordeiro Jesus. Pense nisso. É possível que ele esteja te esperando. Pense nisso. É possível que ele esteja precisando de nós. Então fica a dica de Davi. Em Cristo, não há por que esconder os pecados debaixo do tapete. Porque em Cristo nós podemos abrir o coração e pedir o seu perdão. Porque é no perdão de Cristo que nós temos a paz, é no perdão de Cristo que nós temos a alegria, é no perdão de Cristo que nós temos a esperança de que participaremos da grande festa lá na eternidade nos céus. Amém.